Bom, pessoal, então continuando. Agora a gente vai falar sobre esterilização. Então, do vídeo que passou, né? A gente falou lá desde o processo de limpar o material, ver se tá tudo secar o material, ver se tá tudo ok, olhando, né? Botei dentro do meu pacotinho, fechei meu pacote, meu material tá pronto para ser esterilizado, né? O que é esterilização? A gente viu esse conceito lá no início da aula, mas vamos ver de novo. Então, a esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida, tá? Microbiana presentes por meio de processos físicos ou químicos. A gente vai ver eles agora. Opa. Bom, quais são os métodos físicos? Pode ser através de calor úmido, que seria a autoclave, então. A autoclave, ela usa vapor saturado sob pressão, a gente vai ver. Pode ser através de calor seco, que é a estufa, que ela só aquece bastante, né, o material. Ou pode ser através de radiação ionizante, que aí não é tão comum para nós, mas hospitais que usam. Essa esterilização pode ser por métodos químicos, então, através de gases, gás de óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio e formaldeído. Aí, de novo, é mais comum na área hospitalar, então odonto a gente não usa esse tipo. Ou por solução química, e aí a gente ainda usa na odonto, tá? Que seria através da imersão em glutaraldeído 2% ou imersão em ácido peracético 0,2%. E aí a gente obtém, então, a esterilização desse material. Mas ele tem que ficar imerso durante o tempo apropriado, tá? E tem que ser retirado dessa imersão da maneira correta para permanecer estéril. A gente vai ver isso agora. Bom, então como a gente viu, a esterilização química pode ser feita por glutaraldeído a 2% e ácido peracético a 0,2%, ou físico, e o mais comum então, aqui são os mais comuns, é o vapor saturado sob pressão, que é a autoclave. Então, são os mais comuns no ambiente, na odontologia, né? Bom, o glutaraldeído 2%, ele é um líquido rosa, tá? Para quem nunca viu, ele é um líquido rosa. Após a realização, então, da limpeza e secagem do artigo, como a gente viu, esse deve ser imerso, então deve ser mergulhado totalmente na solução de glutaraldeído a 2%, em recipiente de plástico e com tampa por 10 horas. Então tem que ficar às 10 horas. Se ficar menos do que 10 horas, aquele material não foi esterilizado, tá? Então, o enxágue final, ele tem que ser rigoroso. Então, depois que ficou às 10 horas, eu tenho que lavar bem esse material e eu tenho que lavar em água estéril. Por quê? Se eu pegar esse material e lavar em água corrente, ele não tá mais estéril, tá? Então, eu tenho que lavar em água estéril e a secagem com compressas esterilizadas é obrigatório. Então, além de lavar em água estéril, eu tenho que secar com compressas estéreis, com papel estéril. Então, dá bem mais trabalho do que uma autoclave, por exemplo. Ainda é recomendado que o manuseio da solução ele seja realizado em ambiente com uma boa ventilação, porque é um produto que tem um cheiro bem forte. E o artigo ele tem que ser utilizado na hora. Então, não tem essa, eu vou tirar, guardar num pacotinho e aí posso usar. Não, ele tem que ser usado na hora. A partir do momento que ele não foi usado, ele não está mais estéril, tá? Já o ácido peracético, 0,2%, ele é um pouquinho menos comum, tá? Após a realização da limpeza, então, e secagem do artigo, como a gente falou antes, né? Ele tem que ser imerso, então, na solução do ácido peracético por 30 minutos. Então, comparado ao glutaraldeído, é uma diferença bem grande, né? Então, ácido peracético, 30 minutos, tá? E aí, a gente tem a esterilização física, né, por método físico, que é a autoclave, que é a mais comum. Então, a autoclave, ela usa vapor saturado sob pressão. Ela consiste, então, na destruição dos micro-organismos através de calor, pressão e umidade, tá? Que promovem o quê? A termocoagulação e a desnaturação das proteínas
da estrutura genética celular. É assim que ela quebra, então, que ela elimina as bactérias, tá? E vírus e todos os micro-organismos. Bom, quais são as desvantagens da autoclave? Como ela usa calor úmido, ela usa vapor, se tu não deixar secando bem o teu instrumental no final do ciclo da autoclave, o instrumental fica úmido e pode acabar tendo processo de corrosão e enferrujando, tá? Quais são as vantagens? Por outro lado, tem muitas vantagens, que são maior segurança, menor dano aos materiais e menor tempo despendido, tá? Se tu comparar, então, com a esterilização química, então, imagina, tem que deixar horas lá na solução, tem que pegar tem que lavar com uma água estéril, então tem que esterilizar essa água ou comprar essa água estéril. Tem que secar com papel estéril, então tem que esterilizar esse papel. Então, tem mais passos, né, comparado, então, ao uso da autoclave. Então, os padrões de tempo, temperatura e pressão para a esterilização pelo vapor variam de acordo com o aparelho, então tu tem que ver no manual. Mas normalmente é 2 atm de pressão, de 131 graus a 134 graus, então ó, é uma temperatura elevadíssima, e de 15 a 30 minutos. Ou, que é mais comum, 1 atm de pressão, de 121 a 127 graus, de 4 a 8 minutos. Tá? Então, atinge uma temperatura bem alta. O material devidamente embalado, então, ele tem que ser colocado na câmara da autoclave, então, dentro da autoclave, enquanto ela está desligada, e deve-se fechar o equipamento e selecionar, então, o ciclo desejado, tá? Uma coisa muito importante, nunca interromper o ciclo. Então, tu nunca pode parar antes do tempo. Ah, eu tô atendendo, faltou material, vou lá e paro na metade. Não. Por quê? Porque o material, ele não está estéreo, tá? Então, antes de finalizar o ciclo, ele não está estéreo, tá bem? Bom, a autoclave, merece, na verdade, tem que ser feita uma manutenção. Então, a vigilância sanitária, ela tem nas regras lá dos estabelecimentos de saúde que deve ser feita a manutenção dessa autoclave, então ela tem que ser limpa por dentro, por fora, tem que ser trocada a água, então tem que ser feita a manutenção técnica dela, tá? Então quando vocês estiverem em consultório, vocês vão ver que tem uma série de regras ali que tem que ser seguidas, tá? Para o bom funcionamento, então, do equipamento. Bom, e como é que eu sei, então, que a minha autoclave ela tá funcionando bem? Será que eu posso usar anos e anos, né, e confiar que tá dando certo? Não. Na verdade, a gente tem que testar a eficácia do equipamento na instalação e após, durante a manutenção, né? E a gente tem que conferir a segurança ao processo, conferir segurança ao processo, então ter certeza que tá dando certo, porque daí tu atende com confiança, né? Não tem como atender inseguro se está estéreo, se não está estéreo. Tem que reduzir, então, as taxas de infecção. Então, por que é importante saber se o processo está funcionando? Porque aí eu não estou fazendo infecção cruzada, né? Porque se eu tô tendo problemas no meu processo de esterilização, se eu estou usando um material que não está sendo adequadamente esterilizado, o que eu estou fazendo? Eu estou passando infecções para outros pacientes. Então, está ocorrendo uma infecção cruzada, que é uma coisa gravíssima, tá? Então, isso é uma infração ética, porque vocês têm todos os conhecimentos hoje em dia para evitar que isso aconteça. Então, isso é uma infração ética e pode até acarretar na suspensão, então, do CRO de vocês. E também, então, é feito esse monitoramento do processo de esterilização para agregar credibilidade à instituição. E ainda, se a vigilância sanitária, se ela bate no consultório de vocês e ela pede essa documentação, vocês têm que ter, que estão fazendo, então, o controle, a manutenção da autoclave, tá? O monitoramento se ela está funcionando ou não. Bom, a gente tem 3 tipos de monitoramento, tá? Do processo de esterilização: biológico, químico e físico. Agora a gente vai desvendar como é que eles são, tá? Bom, como é que é o monitoramento físico do processo de esterilização? Ele consiste, então, na observação e no registro dos dados colhidos nos mostradores do equipamento.
Então, normalmente, tu vai ter o termômetro para medir a temperatura e um manômetro para medir a pressão, tá? Então, normalmente consiste em olhar essas duas características. A gente tem o monitoramento químico, então, que serve para indicar falhas no processo de esterilização, tá? Em relação à penetração de calor nas autoclaves. Então, a gente tem vários tipos de teste, Ball e Dick, que a gente vai ver, parâmetro simples, multiparamétrico, integradores e emuladores. Parece os nomes horrorosos, mas vocês já vão ver o que é. E a gente tem, então aqui tá os métodos de monitoramento, tá? Os indicadores químicos que a gente falou, daí vai ficar mais claro para vocês. Então, esses indicadores químicos, eles se subdividem em classes. Então, a gente tem classe 1, classe 2, classe 3, até classe 5. A gente vai ver cada uma delas, tá? Então, a classe 1. A classe 1, ela consiste nas tiras impregnadas com tinta termoquímica que muda de cor quando exposta à temperatura, tá? É como se fosse, aquele indicador que a gente viu nos envelopes, tá? Então, são usados externamente em todos os pacotes e evidenciam a passagem do material pelo processo. Vamos ver um exemplo. Aqui são essas fitas de autoclave, para autoclave, né? Então, aqui a gente tem a fita ao natural, na imagem que vocês veem ali antes. Então, assim é a fita natural. Depois que ela passa pela autoclave, por todo o ciclo de esterilização, ela fica daquela cor ali que está no depois. Então, o que isso significa? Que aquele pacotinho, ele passou, sim, pelo processo de esterilização. Aí é um marcador de que está funcionando a esterilização. Mas ele não é muito confiável, tá? Então, ele é usado sim, mas ele precisa ser acompanhado de outros métodos para monitorar se a autoclave está funcionando ou não, que a gente vai ver a seguir. A gente tem então os indicadores químicos, que são os indicadores de classe 2, tá? Um exemplo mais comum é o teste de Ball e Dick. Ele é específico para detectar, então, a presença de ar residual no interior da autoclave, tá? Preconiza-se o uso diário no primeiro ciclo do dia. Então, todo dia, no teu consultório, tu chega lá, tu já faz um ciclo da autoclave e coloca esse envelopinho ali, dentro da autoclave, para ver se está funcionando conforme os padrões, tá? Deve-se realizar, então, com a câmara pré-aquecida e vazia, com a câmara da autoclave, assim como após a manutenção corretiva ou preventiva. Como é que funciona esse teste de Ball e Dick? Então, na verdade, são vários quadradinhos desse amarelos dentro da caixinha. Tu pega uma folhinha, né, com essa imagem, e coloca, então, dentro da autoclave e liga o ciclo. Aí, depois que o ciclo completar, tu retira. E essa imagem, ela vai ter que estar azul. Se ela estiver azul, significa que o ciclo está funcionando, tá? Se ela não estiver azul, se ela estiver com algumas irregularidades, aí a empresa que vende esse teste, ela tem um guia que tu compara, então, como é que tá a coloração dessa folha com o guia, e aí te diz onde é que está o defeito da autoclave, tá? A gente também tem os indicadores de classe 3. Esses não são muito comuns, eu procurei, tá? Eu acho que eles não estão sendo muito utilizados, mas só para conhecimento de vocês. Então, ele controla um único parâmetro, que é a temperatura. Eu acho que até por isso eles não são mais tão utilizados. E eles são utilizados no centro dos pacotes, tá? Tem os indicadores de classe 4, esses são utilizados, tá? São indicadores multiparamétricos. O que isso significa? Que eles vão aferir mais de um parâmetro. Então, vai controlar a temperatura e o tempo necessário para o processo. Então, é essa caixinha cheia dessas fitinhas, ó. Então, tu pega uma dessas fitinhas e coloca dentro de um pacotinho e dentro da autoclave. E aí, depois do ciclo, tu vai comparar essa fitinha, tá? Então, ó, esse amarelo bege significa que não foi exposto. Então, se tu colocou dentro, fez o ciclo e tirou e continuou com a mesma cor, significa que não está esterilizando.
Se tu colocou lá dentro o papelzinho e na hora de tirar ele tá esse marrom claro, significa que não teve vapor. Então o vapor do autoclave não está funcionando, significa que o ciclo não está funcionando. E se tu colocou o papelzinho, ele era bege, e na hora de tirar ele estava preto, significa então que o ciclo ele tá correto, então que tá tudo 100%, tá? Então é bem legal esses testes que tem, né? E são bem fáceis de tu interpretar. Então a própria empresa, ela fornece o teste e fornece também os parâmetros para tu conseguir interpretar o resultado então do teste. Aqui a gente tem então os indicadores de classe 5, que eles vão monitorar tempo, temperatura e vapor. Então aqui a gente tem um exemplo da 3M, tá? Tá aqui, ó. Então aqui a gente tem o indicador, tá? Ele tá todo branquinho. E aí tu vai colocar no ciclo no autoclave. Depois que tu tira, ó, observem essa partezinha branca, né? Então, ó, vejam que a partezinha branca, ela tá na parte do rejeitado. Então, o teste foi rejeitado, do lado esquerdo. Se vocês olharem no direito, ó, o teste foi aceito. Me desculpa, a partezinha branca não, a cinza. Quando a parte cinza, ela alcança ali a figurinha do aceito, significa então que a autoclave está funcionando, que está dentro dos parâmetros aceitos, tá? Então, cada empresa, na verdade, ela tem um teste desse que se encaixa de acordo com a classe, tá? Então, não precisa ser da 3M, tem outras marcas que também produzem esses testes para serem utilizados. Já os de classe 6 são os emuladores, que a gente chama. Então, ele é mais preciso por oferecer uma margem de segurança maior. Por quê? Porque ele só vai reagir no final do ciclo. Tá? Então eu sei que o ciclo está todo funcionando bem, porque se o meu indicador ele reage lá no início, e depois eu tiver algum problema, isso eu não vou ficar sabendo, tá? Então por isso que os emuladores eles são bons. E aí a mesma coisa, ó, por exemplo, aqui a gente tem da Med Stereo, é uma marca, e ele é amarelinho, ó, esse é o formato normal dele. E aí eu coloco ele lá dentro do ciclo, e depois do ciclo eu vou tirar e vou comparar com essa tabelinha, ó. E aí vai me dizer se o ciclo está correto, se está incorreto, ó. Aí diz, está incorreto porque o tempo e temperatura estão incorretos. Está incorreto porque não teve presença de vapor, apenas temperatura. Ou está incorreto porque teve um excesso de umidade. Ou se ele está mais escuro, se ele saiu a marrom bem escuro ou preto, então significa que o ciclo sim está funcionando, o ciclo está correto. Tô falando rápido, tá dando para acompanhar a gente? Espero que sim. Bom, e além, então a gente viu ali as 5 classes de indicadores, né? Vamos botar aqui, 6, na verdade, sempre me confundo. 6. E a gente tem, então, além daqueles indicadores químicos, aqueles são os químicos, a gente tem os indicadores biológicos. O que isso significa? Que eu uso vida, né? Porque bio de vida. Vamos ver. Então, são preparações de micro-organismos comprovadamente resistentes. Então, eu pego um bichinho, um micro-organismo, que ele é super resistente. E eu vejo se a minha autoclave está conseguindo matar aquele bichinho, tá? Então, para autoclave, a gente utiliza um micro-organismo desse nome aqui, ó, um bichinho que tem esse nome, Geobacilo esporulado Stearotermófilos. Difícil, né? Então, é esse micro-organismo que a gente usa, um teste biológico. Daí, como é que eu uso? Ele vem, então, ó, vários frasquinhos, vocês observam ali, né? Então, eu pego 2 frasquinhos. Um frasquinho eu guardo, só ponho a data, e o outro frasquinho eu coloco dentro de um envelope, coloco na autoclave, tiro da autoclave, do ciclo, né? Depois que fez o ciclo, e coloco nessa incubadorinha aí que vocês veem na foto, que a gente tem que comprar também para o consultório se a gente for fazer esse teste, né? Que tem que fazer semanalmente, então uma vez por semana tem que fazer esse. E daí eu coloco nessa incubadora o que passou pelo processo na autoclave e o que não passou, tá? E aí, depois que ficou um tempo na incubadora, eu tiro esses 2.
Daí eu vou olhar. O que não passou pelo processo, ele fica amarelo. Por quê? Porque o bichinho aquele que estava aqui dentro, ele se reproduziu. Já o que passou pela autoclave, ele tem que continuar roxo, tá? Então significa que a autoclave conseguiu matar o bichinho. Então só para vocês saberem, mas tem a bula direitinho de como usar cada um desses, tá? Só para vocês terem ideia de como funciona. Aqui tem algumas videoaulas, duas na verdade, que falam então de como funcionam os testes químicos e como funcionam os testes biológicos. Então é um vídeo bem legal, bem didático, é da Cristófoli, que é uma marca de autoclaves, tá? Então eles lançaram uma série de vídeos, com uma professora que ela é boa nessa parte de biossegurança, tá? Acho que é uma das especialidades dela. Então eu tô disponibilizando para vocês, tá no tópico da nossa aula, tem essas duas videoaulas complementares. Elas são bem legais. Então uma ensina como usar os testes químicos, né? E daí fala dos testes deles. E a outra, então, os testes biológicos, que foi esse que eu ensinei. Daí é um vídeo mais detalhado, dá para ter uma ideia melhor, tá? Então, depois que vocês terminarem esse vídeo, vocês podem ver esses vídeos complementares, que eles vão ajudar, então, a vocês entenderem melhor como é que funciona esse processo todo. Bom, então voltando lá para nossa aula. A gente começou a falar da limpeza, então como eu limpo meu material, seco. Vamos lá, lembra comigo. Faço a limpeza, enxago, faço a secagem. Depois que eu fiz a secagem, eu vejo se está tudo bem. Vi que está tudo bem, eu embalo meu material, né, se for para autoclave. Então, faço a embalagem dele, selo, fecho direitinho, coloco na autoclave para esterilizar. Depois do ciclo, eu pego e o que eu faço com esse pacote? Tenho que armazenar. Então, essa é a outra etapa, armazenamento. Então, qual é o objetivo, os objetivos do armazenamento? Garantir a integridade dessa embalagem, né? Não superlotar gavetas e armários, então não se pode socar tudo dentro de um lugar, porque daí tu está comprometendo a integridade dos pacotes. Não dobrar, amassar ou colocar elástico para segurar as embalagens, porque também pode acabar comprometendo, tá, esses pacotes. Usar armários com portas de preferência e sempre manter em área seca e longe de umidade. Bom, quanto à validade, então, da esterilização, quanto tempo dura a minha esterilização? Cada serviço, então, de saúde tem que realizar a validação do prazo de esterilização dos artigos, idealmente, né? Ver quanto tempo dura. E aí pode recorrer a testes laboratoriais de esterilidade, os métodos de esterilização, as condições de manuseio e os locais de armazenamento também vão influenciar em quanto tempo está durando a validade do meu material. Então, o que pode interferir na validade? O que eu tenho que pensar? Houve algum evento que agrediu a embalagem, caiu no chão, foi apalpado, foi aberto e fechado novamente, porque aí já não está mais estéril, né? Foi carregado debaixo do braço, foi colocado elástico barbante, foi amassado colocando-se pesos ou guardado em gavetas apertadas. Então tudo isso pode acabar o quê? Comprometendo a esterilidade do meu material. Mas qual que é a validade de esterilização que é recomendada hoje em dia, né? Para vocês saberem aqui na faculdade e também depois no consultório. Por meio físico, então pela autoclave, os materiais podem ser estocados até uma semana em prateleira aberta ou até um mês ser colocados numa bolsa selada, tá? Aquelas bolsas de plástico que tu sela. Quais são os pontos críticos, então, da esterilização? A planta física, né? Então, tu tem que ter um espaço adequado para fazer essa esterilização. Se é em clínicas, tem que ter uma área de lavagem e outra área, então, para esterilização. Essa área tem que ser separada. Então, a área que o material entra tem que ser diferente da área que o material sai estéril. Não pode ser a mesma. Os equipamentos e manutenção preventiva, então tem que sempre estar fazendo a manutenção desses equipamentos. Limpeza prévia, né? Então tem que ter feito uma boa limpeza desse material.
Tem que se monitorar se essa esterilização está funcionando ou não. A escolha, então, das embalagens tem que ser apropriada, então, boas embalagens. E o armazenamento tem que ser um armazenamento adequado. Ainda, então, quanto à planta da sala de esterilização, né, que eu falei. Então, as clínicas, normalmente, elas têm que ter o seguinte, tem que ter uma área suja, que é por onde entra o instrumental contaminado, e aí se faz a lavagem, secagem, a descontaminação, né, a descontaminação, me desculpe, depois lavagem e secagem, e a área limpa, que é aí onde se faz, então, a embalagem, a esterilização e o armazenamento. E aí é da área limpa que sai o material, então, para ser utilizado, tá? Bom, só para deixar vocês cientes, então, constitui infração ética, tá? Se vocês não fizerem esse processo todo adequadamente. Então, aqui a gente tem um código de ética odontológica e o capítulo 3 dos deveres fundamentais, eu vou ler com vocês, ó. Artigo 9. Constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando a julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes. Assumir responsabilidade pelos atos praticados, ainda que estes tenham sido solicitados ou consentidos pelo paciente ou responsável, tá? Então, vocês têm que estar bem cientes de tudo que vocês estão fazendo e que vocês estão envolvendo o paciente, tá? Então, sempre agir com ética. Só deixa eu ver. Eu tinha uma mensagem, acho que acabei tirando. Tá? Então, só reforçando isso, porque a gente está lidando com saúde, né? Saúde de outras pessoas. Então, se vocês deixarem de fazer algum passo nesse momento, vocês podem acabar prejudicando a saúde do paciente, resultando num processo de infecção cruzada, tá? Então, a gente lida com pacientes que podem ser portadores de várias doenças, HIV, hepatite, que são doenças altamente transmissíveis. Então, vocês têm que ter todo esse cuidado com a esterilização dos instrumentais, tá? E com todo o processo de uso, então, durante o atendimento odontológico. Certo? Então, muito bem, a gente está encerrando essa videoaula aqui. Eu tenho para vocês, então, a gente tem 2 vídeos complementares. E, na verdade, eu acho que eu botei outros 2 que são da turma do semestre passado, tá? Então, que são os assuntos de hoje são relacionados a 2 vídeos do semestre passado que eles fizeram. E aí vocês podem assistir, porque a gente ainda vai ter vídeos esse semestre, tá? Mas é mais pra frente. Então, só para terem uma ideia como funciona, e já adianta para revisar o assunto da aula, ok? E tem também uma lista de exercícios para vocês fazerem. Dúvidas, estou disponível no chat, tá? Pra gente discutir sobre a aula, então o que vocês tiverem de dúvidas, posso esclarecer ali. Combinados? Então, espero que vocês tenham entendido, então, a aula, a maior parte da aula, e a gente pode esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, então, ali no chat, tá bem? Então, nos vemos ali.